Olá, o tema de hoje do Estúdio News é leilões de imóveis e a migração para plataformas digitais. E para conversar com a gente, nós recebemos o Douglas Cabral, especialista em direito imobiliário do BTLOL, e a Ana Tax, sócia e head imobiliário Siqueira Castro. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Nós estamos diante de uma verdadeira explosão no mundo dos leilões. Ela está sendo turbinada pela tecnologia e por um novo tipo de investidor que está mudando as regras do jogo. O crescimento é bastante expressivo, 86% no período de um ano. Foram 10 mil imóveis leiloados em 2023 e 16 mil em 2024. Eu pergunto para a Ana, qual a explicação, Ana, para essa avalanche de oportunidades? Vamos lá, Renata. Prazer estar aqui com você. A alta taxa de juros e inadimplência do mercado é um dos maiores fatores para o aumento de leilões. Tá? Aliado a isso, também o aumento do preço dos imóveis faz com que a gente busque alternativas para encontrar um imóvel com um valor menor e que caiba no bolso do comprador. E a tecnologia também está ajudando? Bastante. A tecnologia faz com que as pessoas dentro de casa já tenham acesso aos imóveis, procurem encontrar, né, o sonho da casa própria ou do seu investimento e tem facilidade na busca, na procura desse imóvel. E a gente tem uma maior transparência, porque está tudo online, todas as pessoas têm acesso a essas informações e podem participar desses leilões. E o motor por trás desse boom não são os grandes fundos, as corporações. Então eu pergunto para o Douglas qual é o perfil de quem está aproveitando esse momento. Quase 93% dos compradores são pessoas físicas que até pouco tempo nem sequer consideravam entrar nesse mercado. É a democratização, Douglas, de um investimento que antes não era acessível? Oi, Renata, é um prazer falar com você. E sim, de fato, a gente viu um movimento crescente nos últimos anos das plataformas promovendo leilões ditos como eletrônicos. Isso, de fato, trouxe o investidor, a pessoa física, como investidor para esse tipo de aquisição, que antes, até então, não acontecia. É uma democratização, eu acredito, no mercado de leilões, promovida aí pela internet, né, pelas redes sociais, que é muito benéfica para o consumidor. Acaba ficando mais acessível para as pessoas. Exato. Você poder fazer tudo sem ter que se locomover e ir para aqueles leilões. Exato. Onde... As certidões você consegue visualizar de forma digital, o próprio edital do leilão, né? Isso facilita muito, é muito mais cômodo. E como que as pessoas têm acesso hoje em dia? Por exemplo, eu estou interessada em fazer uma compra de um determinado item e quero ir para leilão. Onde que eu tenho esse tipo de informação? Há diversos portais hoje que oferecem ali a venda de imóveis, tanto em leilões judiciais quanto leilões extrajudiciais. Uma busca fácil nesses buscadores, né? Você consegue localizar diversos leiloeiros famosos, né? Que fazem esse tipo de negociação. Só é importante frisar que o consumidor, né, o adquirente, ele tem que ter uma certa precaução em verificar se o leiloeiro é credenciado ou não para promover esses leilões, porque ao mesmo tempo que há uma democratização, também há o risco sério de fraudes. Você falou dos dois tipos de leilões. Vocês podiam explicar para a gente a diferença o leilão judicial e o extrajudicial? Claro, vamos lá. Muitas vezes a gente tem um leilão extrajudicial quando a gente se utiliza num instituto de uma garantia chamada alienação fiduciária. Hoje as instituições bancárias, elas fazem empréstimos, elas concedem empréstimos bancários, dando o imóvel em garantia. O próprio imóvel que o adquirente está comprando, ele dá em garantia para esse financiamento imobiliário. Tá? Daí eles usam o Instituto da Alienação Fiduciária. A alienação fiduciária ela veio para agilizar justamente as execuções em caso de inadimplência. Então, este imóvel ele fica gravado na matrícula, tá, em alienação fiduciária ao banco, à instituição bancária, e a propriedade ela é transmitida para o banco. E quando ocorre a inadimplência, os bancos, as instituições financeiras, elas se utilizam da execução extrajudicial, que é feita diretamente no cartório de imóveis, sem necessidade de entrar com uma ação judicial, envolver juiz, advogados. Então, eles entram no cartório, notificam o inadimplente e começa a execução extrajudicial desse título, né? Desse título que está inadimplido. E assim ocorre, então, o leilão extrajudicial que é feito fora do âmbito do Poder Judiciário.
Os demais casos, onde envolvem penhoras, onde envolvem débitos muitas vezes de IPTU, condomínio, é necessário ingressar com uma ação judicial, né, para executar esse débito, e a partir daí o juiz ele vai nomear o imóvel. Esse imóvel ele vai entrar em leilão judicial, né, e aí sim tem a chamada concorrência, né, para aquisição desse imóvel, mas de forma judicial. Os leiloeiros são os mesmos, tá? Muitas vezes um leiloeiro ele faz leilão judicial e extrajudicial. São as formas, são o rito para chegar nessa execução que são diferenciados. E qual geralmente é o objetivo do arrematante, no caso aqui do leilão de imóveis? Na maior parte das vezes, o imóvel ele é adquirido para moradia ou investimento? A maior parte eu entendo que é para investimento, né? As pessoas ainda buscam um imóvel mais barato através do leilão para investir e ter um lucro com isso. Mas há casos também que as pessoas veem oportunidades em leilões judiciais para adquirir a sua casa própria. Nós temos aí o mercado tradicional, né, de imóveis, de um lado com preço de compra e aluguel também subindo sem parar, e do outro o mercado de leilões que oferece justamente o oposto. Os descontos, eles podem chegar a quanto? Vocês têm a ideia? Ele pode chegar, acho que a 70%, 80%, dependendo do caso. Eu acho que numa base mínima eu te digo que chega a 50% de desconto. Vale muito a pena. Mas o cuidado também tem que vir junto com esse desconto, Renata. Porque muitas vezes esses imóveis têm muitas dívidas, às vezes tem problemas de ocupação, tem inquilinos, né? Então, assim, quando você vai buscar um imóvel no leilão, você tem que conhecer profundamente o que você está comprando, né? Você tem que conhecer a matrícula do imóvel, você tem que conhecer os problemas que vêm com a aquisição desse imóvel. A regra para a aquisição desses imóveis no leilão é o edital. No edital deve estar descrito tudo o que acontece com esse imóvel, mas muitas vezes os credores, o próprio leiloeiro não tem conhecimento. Então, vale a busca de uma assessoria, seja uma assessoria jurídica, seja uma assessoria de corretores de imóveis, até para conhecer o imóvel que você está comprando, para saber quais são os problemas. Porque muitas vezes no edital, está lá um imóvel que vai a leilão, sabe que ele é proveniente, por exemplo, de uma execução de condomínio, mas não se sabe se às vezes tem problemas de IPTU, né? Não se sabe se tem um locatário morando no imóvel que você vai ter que depois despejar para poder ocupar esse imóvel. Essa é a questão. Se você adquire um imóvel que está ocupado, e aí tem que entrar na justiça? Eu acho que o primeiro passo é tentar fazer um acordo com quem está ocupando o imóvel. Mas se esse acordo não for frutífero, você vai ter que entrar na justiça, vai ter que pedir a desocupação, vai ter que pedir o despejo ou a reintegração de posse. Não tem como fugir. E aí pode demorar 1 ano ou até mais de 1 ano. Outra questão que eu já escutei muito é, no caso, eu quero adquirir um imóvel num leilão. Eu posso visitar, eu posso conhecer esse imóvel ou esse terreno que também vai leiloar antes? Em regra, é muito difícil, tá? Justamente por ser proveniente de litígios, alguns estarem ocupados, é difícil. Mas tem casos, quando estão desocupados ou quando tem autorização judicial, é possível você visitar. Mas eu vou te dizer que na maioria dos casos é uma caixinha de surpresa, você não consegue visitar, por isso a importância da busca pela documentação desse imóvel. São imóveis, geralmente, que são imóveis irregulares, né? Tem problemas, né? Por isso que ele está chegando a leilão. Então, é muito importante essa busca pela documentação, pela maior quantidade de informações que você puder ter em relação ao imóvel que você vai adquirir em leilão. A gente falou um pouquinho dos riscos aqui, das dores de cabeça que podem surgir, mas no caso aqui que o Douglas estava falando para a gente de vou comprar um imóvel para investir. Como transformar essa oportunidade em lucro de verdade, né? É preciso aí ter uma estratégia inteligente por trás, por exemplo, realizar ali melhorias simples e vender rápido para ter uma alta liquidez? Sim, é importante. É importante, na verdade, você fazer primeiro uma pesquisa de mercado. Avaliar se o imóvel tem uma liquidez, se ele está inserido num bairro que é fácil de vender, se o imóvel em si demanda muita reforma. Às vezes no próprio site do leilão você consegue visualizar as fotos do imóvel, tem um laudo de vistorias que você consegue visualizar.
Isso te dá uma dimensão prévia ali se o imóvel vai te dar muita dor de cabeça ou não. Mas é importante ter em mente que você vai ter esse custo, eventual custo com uma reforma necessária ou com ali algumas melhorias pontuais para colocar o imóvel à venda e ter uma liquidez, ter um retorno prático dessa compra. E também é importante saber essa questão também se o imóvel está ocupado ou não, porque isso também demanda um custo e um tempo que você deve colocar na ponta do lápis. Ah, sem dúvida. Agora, a gente falou um pouquinho aqui da tecnologia. Eu pergunto para vocês qual o papel das plataformas digitais nesse cenário. Hoje nós já temos várias que fazem esses leilões virtuais. Elas conseguem criar um ambiente seguro, transparente, que a pessoa consegue fazer ali o seu negócio com mais tranquilidade? Eu acredito que sim, Renata. Justamente por ser online e ser transparente, os competidores, vamos dizer assim, as pessoas que estão interessadas em adquirir um imóvel, elas acompanham em tempo real, né, os leilões, os lances. É tudo feito de forma cadastrada, pré-cadastrada na plataforma digital. Né? Então, eu acho que a transparência nos leilões, na aquisição do imóvel e dos seus concorrentes, é muito maior. Por mais que eu não tenha acesso, por exemplo, estou eu e o Douglas aqui num leilão, disputando um imóvel. Eu não sei que é o Douglas. Ele tem um nome, ele tem um número, ele está disputando comigo. Né? Mas, assim, a gente sabe que quem está dando o lance vem em tempo real, você consegue rebater o lance do adversário em tempo real. Então, assim, a transparência ela é muito nítida, ela é muito clara. É tudo online, né? E o acesso é muito mais fácil. Como você bem disse, não precisa se deslocar, não vai ter que ir numa casa do leiloeiro. Né? O acesso antigamente era muito difícil ao edital de leilão. Hoje está tudo online. Hoje você se cadastra nas plataformas e você tem todo o acesso do imóvel e na concorrência pela compra desse imóvel. Mas os leilões físicos, eles continuam ainda acontecendo? Sim. Tem gente que prefere ir até lá, mas vocês acham que o caminho vai começar a ser totalmente virtual e aos poucos o outro ir desaparecendo? Eu acho que é um caminho sem volta, né? Até pela comodidade, né? Pela praticidade e também pelo alcance que as plataformas têm. Eu imagino que o alcance de uma plataforma digital hoje é muito maior do que os processos físicos que ocorrem ainda, né? Isso, com certeza, viabiliza muito mais os leilões e traz esse consumidor, esse aumento exponencial aí na compra por pessoas físicas. Mesmo após uma reforma, o lucro estimado aí, em média, ele fica entre 25% e 30%. Em alguns casos, como eles já adiantaram para a gente, o retorno pode chegar a 80% também quando há uso de financiamento. Estima-se que 275 mil unidades foram comercializadas no último ano, movimentando cerca de 200 bilhões de reais. Então, quem tiver aí bem amparado pode fazer um negócio lucrativo. Sem dúvida, Renata. Eu acho que quem tem as suas economias ou um dinheiro para investir pode fazer, sim, um negócio lucrativo. A economia na aquisição de um imóvel em leilão é grande. Mesmo que a gente tenha que fazer um reparo, né, mesmo que você tenha o gasto até para desocupar o imóvel onde tem um locatário, um ocupante, o retorno é bom. A alta do mercado imobiliário, né, dos preços dos imóveis, tanto para locação quanto para compra, ela está criando barreiras nessa aquisição direta. E o leilão, muito bem amparado, você tem a possibilidade de fazer, sim, grandes negócios e bons negócios. Eu acho que isso que chamou a atenção dos investidores, pessoas físicas, né? Nessa atração de você colocar o seu dinheiro, ter uma rentabilidade que muitas vezes o mercado financeiro não vai te dar e o imóvel vai poder te dar. Por mais que você fale, poxa vida, mas às vezes demora para você vender esse imóvel, você pode locar, né? E você tem uma renda passiva que todo mês ela vai entrar, você deixa de de pagar a despesa de condomínio, de IPTU e ainda tem um rendimento com a locação. Né, que sempre vem a crescer. É difícil você ver no mercado brasileiro, você falar, olha, a locação diminuiu de preço, os imóveis diminuíram de preço. Então, assim, é aquele investimento que a gente chama de investimento tijolo, né? E ele é muito, muito certo, muito garantido e eu sempre recomendo, eu acho que vale a pena. Douglas, a Ana chegou a comentar desse suporte jurídico. Quando a gente fala de fazer um negócio ali bem amparado, você acha de extrema importância ter essa assessoria especializada? Que tipo de ajuda ela pode dar para o arrematante?
Bom, é fundamental ter uma assessoria especializada, porque o advogado ele vai assessorar tanto na documentação do imóvel, né, inclusive para evitar esses erros de caminho, justamente para você verificar se tem uma dívida de IPTU, uma dívida de condomínio pregressa, ou algum tipo de credor, né, que pode buscar eventualmente aquele imóvel. Tanto também na leitura do edital, ver se tem algum vício, algo que deixou, alguma formalidade que deixou de ser cumprida pelo leiloeiro, que pode ensejar em eventual anulação até daquele leilão. Então é fundamental você contar com essa assessoria especializada para comprar ali o seu imóvel sem nenhum risco, ou com os riscos mitigados, ou ainda assim ciente de eventuais dívidas, né, de pagamentos futuros que você deverá fazer. O pagamento de bens arrematados em leilão, ele deve ser realizado imediatamente? É possível aí parcelar, ter um desconto? Existe uma porcentagem mínima, por exemplo, para aquele pagamento à vista, que é dado ali como entrada, como garantia? O que diz a lei? Vamos lá, existe sim, existe regra, né? É possível ser parcelado, você pode comprar um imóvel de forma parcelada. Para isso, você, no ato da arrematação, tem que dar um sinal. O sinal mínimo gira em torno de 5%, né? Ou mais, como eu disse, depende da regra do edital. O edital que vai te dar o caminho, você pode comprar ele à vista, se ele é mais barato à vista ou parcelado. Muitas vezes, na disputa do leilão, se alguém oferece um valor à vista e um outro oferece um valor parcelado, o à vista prevalece. Tá? Então, isso tudo faz parte do métier para você disputar um leilão. Né? Mas é possível, sim, é possível parcelar, é possível comprar à vista e tem que tomar cuidado que tem outras despesas além do sinal. Você paga a comissão do leiloeiro, a comissão do leiloeiro também gira em torno de 5%, ela pode variar até 10%. Você tem que pagar o ITBI, que é o imposto de transmissão desse imóvel, escritura, registro. Então, tem que estar tudo na ponta do lápis, as despesas. Mas é possível pagar tanto à vista quanto de forma parcelada, sim. Ana estava explicando aqui que se alguém oferece um pagamento parcelado, outra à vista ou à vista prevalece. A gente está falando ali na hora da compra fechada. Quando tem um bem que ele vai para leilão, o lance mínimo, como funciona essa quantia? Quem dá? Bom, o lance mínimo é feito através de uma avaliação. O imóvel é levado a leilão depois de uma avaliação. A avaliação é feita no âmbito judicial ou no âmbito extrajudicial já. Quando se é feito o contrato do financiamento, já se estipula o valor mínimo que vai a leilão. Tá? Então, tem essa avaliação, tem um lance, e geralmente nos leilões judiciais, muitas vezes o primeiro valor é o valor de avaliação, tá? E quando não é frutífero esse leilão, o valor abaixa. Então, geralmente, a segunda praça, como eles dizem, o segundo leilão, o valor ainda é menor. E no caso de alienação fiduciária, que foi aquela regra que eu te expliquei, extrajudicial, o segundo valor é o valor da dívida. Então, se a dívida é menor que o valor do imóvel, o segundo leilão vai pelo valor da dívida, mas pode acontecer dele ser maior. Aí, o segundo leilão, o valor que vai é bem superior ao primeiro. Então, tem essas regrinhas, né, de valor para leilão, menor ou maior, dependendo da avaliação e do tipo de leilão. O portfólio de uma plataforma de leilão inclui imóveis residenciais, comerciais e até rurais. E também eu pergunto para vocês em relação a casa, apartamento, terrenos, quais são as preferências? Dá para a gente traçar esse perfil? Eu imagino que pelo valor, né, os apartamentos eles saem na frente, porque o valor de apartamento geralmente, em regra, é menor do que o valor de outros imóveis. Imóveis urbanos eles saem na frente, né, pelo valor também. E na sequência nós temos terrenos grandes, imóveis rurais. Uma mesma plataforma ela pode agregar tanto imóveis urbanos quanto imóveis rurais. Mas assim, de fato eu imagino que os imóveis que tracionam essa puxada das pessoas físicas entrando no mercado de leilões, eles têm esse imóvel de entrada, um imóvel de um valor menor, e aí ele vai progredindo de acordo com o tempo. Pessoas jurídicas também podem participar de leilões? Podem. Pessoas jurídicas também podem, seja para consumo próprio ou para comprar para investimento, pode sim. Eu agregaria até na resposta do Douglas, eu gosto muito de falar também de aquisição de imóveis de casas,
porque casa você foge também do condomínio. E o brasileiro, né, hoje em dia a gente busca, né, a economia e a casa tem muitas vezes essa questão que lá não é em condomínio, então você foge do pagamento de condomínio. Então é um bom investimento, porque muitas vezes você compra e não vai conseguir dispor desse imóvel imediatamente, se for em casa de investimento. Daí você vai ter que pagar condomínio, IPTU. E quando a casa muitas vezes tem só IPTU e não condomínio, então é um investimento, vamos dizer assim, mais barato para quem quer começar a brincar e investir em leilões. A casa é um bom começo por não ter essas despesas agregadas, né? Enquanto o imóvel estiver parado e você não conseguir girar e investir, ou alugar ou vender. Sem dúvida, em apartamento os gastos são maiores. São um pouquinho maiores, exatamente. Agora, quem não pode participar de leilão? Quem não pode participar de leilão? Juiz não pode participar de leilão. Juiz não. Promotor, os membros do Ministério Público, alguns testamenteiros, o próprio leiloeiro, que tem acesso às informações, não podem participar. Do restante, é permitido todo mundo participar. Se não isso, todo mundo pode. As projeções apontam que o número de leilões avance mais 70%, e isso até o final agora de 2025. A dificuldade para comprovar renda diante do aumento da taxa de juros, que a nossa taxa a gente sabe que está bem alta, pode ser também outro fator que faz os consumidores buscarem mais oportunidades nesse segmento? Com toda certeza. Hoje a dificuldade em você comprovar renda, principalmente tendo em conta o número de trabalhadores informais no Brasil, né, é muito alta. E a chance de você conseguir um imóvel por um valor menor com esse desconto, que não demanda necessariamente ali um financiamento, você pode pagar à vista com esse desconto, chama muita atenção desse tipo de consumidor, que tem a renda informal, que busca ali, às vezes, até o seu primeiro imóvel, de extrema importância. Quero até perguntar para o Douglas, porque agora, recentemente, no mês de setembro, o STJ deu uma decisão aí em relação às dívidas, né, de um apartamento. Isso eu quero falar para vocês por conta da importância do edital, que é o que traz todas as informações, todos os detalhes ali, ponto a ponto, de um imóvel que está sendo leiloado. Conta para a gente que caso foi esse, Douglas. Isso. Até então, o entendimento do STJ é que a dívida do condomínio, ela acompanha o adquirente do imóvel em leilão. Só que recentemente teve uma decisão do STJ que ela disse que quando a dívida, exclusivamente nesse caso, quando ela não consta no edital de forma expressa, e quando o adquirente não tinha meios de saber daquela dívida, a dívida é excluída da compra e o antigo proprietário ele permanece responsável pelo pagamento dessa dívida. Então, isso só ressalta a importância do adquirente, né, do interessado em comprar imóveis em leilão, em fazer uma leitura acurada ali do edital para verificar se essas dívidas constam ou não, para evitar futura dor de cabeça. Alerta importante esse. Agora, para a gente encerrar, eu pergunto para vocês dois se nós estamos diante de uma tendência aí de algo passageiro ou se esse pode ser o futuro do investimento de imóveis no Brasil. Vamos lá. Eu acho que enquanto a gente estiver com problemas financeiros, quanto o país estiver nesse boom aí de inadimplência, com a alta de juros, só tende a crescer, Renata. A busca por leilões, porque a oferta de imóveis em leilão vai ficar cada vez maior, né? Decorrente dessa inadimplência que vem acontecendo no país. Torço para que os juros abaixem, né, para que a inadimplência diminua, para que tenha, né, a forma de aquisição de imóveis como sempre foi tradicional, né, através da busca de apartamentos, de terrenos, onde você vai pesquisar, vai procurar, vai comprar diretamente, vai negociar, né, proprietário e comprador. Mas eu acho que enquanto a gente estiver nessa escalada realmente de juros, né, de salários baixos, né, então assim, com a inadimplência cada vez mais aumentando, tem tudo para ficar o leilão, né? E assim, e obviamente quando você busca comprar um imóvel, você começa a ver vantagens, o investimento tijolo vai te dando impulso, vai te dando mais vontade de adquirir imóveis dessa forma. Mas eu torço para que não, né, que os juros abaixem e que a gente tenha sempre o mercado, aí, a busca do mercado imobiliário tradicional, como sempre foi.
Bom, eu concordo com a Ana, mas eu vejo que essa alta nos imóveis em leilão, ela despertou um novo nicho. E eu acho que esse nicho, ele não vai, ainda que os juros baixem, né? Essas pessoas que gostaram de comprar imóveis, que têm essa rentabilidade, elas vão permanecer no mercado. Isso eu acho que é uma tendência que veio para ficar. Tá certo, então, olha, não temos mais tempo. Muito obrigada pela presença de vocês dois aqui conosco. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Douglas Cabral, especialista em direito imobiliário do BTLOL, e com a Ana Tax, sócia e head imobiliário Siqueira Castro. E lembrando que você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Record Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!